Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma abordagem da mensagem 4, intitulada Simpatia e Bondade. A autoria é do Espírito Emmanuel, mentor do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Vejamos então o que Emmanuel nos traz. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia, que ajuda e compreende, e da bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuanças do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel. Então vejamos o que ele quer nos ensinar. Emmanuel afirma que todos nós, sem exceção, necessitamos desses dois derivados do amor, a simpatia e a bondade. Mas para que nós possamos entendê-los, vamos primeiro conceituá-los. Simpatia podemos entender por aquele sentimento que é uma afinidade que eu tenho para com alguém. Dois seres que são simpáticos quer dizer que eles são afins, possuem sintonia, afinidade de ideias, de interesses, de valores. E isso faz com que um se sinta acolhido, aceito, compreendido pelo outro. Quando eu sou simpático para com alguém, quando eu me afinizo, quando eu compartilho de seus ideais, então isso faz com que naturalmente eu tenha gestos educados, gestos de gentileza, gestos agradáveis e esteja sempre à disposição para ajudar do lado da pessoa. Então, quando eu não sou simpático, eu posso seguir pelo lado oposto, que é ser antipático. A antipatia é quando eu tenho aversão pelo outro, quando eu rejeito a forma como o outro enxerga a vida, como o outro pensa. Então eu quero afastá-lo, eu não gosto, eu sou antipático. E quanto mais eu nutro a antipatia dentro de mim, que é um sentimento egoísta, mais eu afasto as pessoas. Quanto mais antipático eu sou, mais isolado eu vou ficando. Porque eu não partilho da ideia de um, eu não gosto do comportamento de outro, eu demonstro isso nas minhas atitudes e acabo ficando totalmente sozinho e fechado no meu ideal. Isso me provoca o isolamento por ser egoísta. Ou então, além de ser antipático, eu também posso ser apático, ou seja, o sentimento perante ao outro é indiferente. O outro pode estar feliz e aquilo não me quer dizer nada. O outro pode estar triste e aquilo também não me quer dizer nada. O apático pode tornar-se uma pessoa fria, indiferente perante o outro. Então a simpatia é quando eu quero estar ao lado, quando eu quero partilhar, quando eu quero ajudar,
quanto mais eu nutro essa simpatia dentro de mim, nas minhas ações para com os outros, então mais eu vou sendo acolhido, mais eu vou sendo aceito, mais eu vou sendo compreendido. E a simpatia é uma via de mão dupla, porque eu necessito nutrir simpatia para que os outros possam me ver como alguém simpático, assim como eu também necessito de pessoas que sejam simpáticas para comigo, para que possam partilhar dos meus ideais. Isso faz com que nós nos tornemos unidos. Então, conforme pontuou Emmanuel, a simpatia é necessária a todos os seres, porque todos nós necessitamos de pessoas ao nosso lado que nos compreendam, que nos aceitem e que estejam junto conosco para que possam nos auxiliar. E é interessante que em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos demonstra de forma bem clara como os espíritos são não apenas simpáticos a nós, mas também empáticos. Ter empatia é um pouco mais além. É quando eu procuro enxergar o mundo conforme a visão do outro. Então, quanto mais empático eu me torno, mais eu procuro entender a maneira de enxergar do outro. Mais eu procuro sentir, por exemplo, a dor do outro. Isso não significa que eu vá chorar, me lamentar junto com o outro. Não é isso. Mas é sentir a sua dor, para que eu possa mensurar, me despojando dos meus próprios valores, para que eu possa me colocar no lugar da pessoa e tentar entender o motivo e a causa de sua dor, para depois eu voltar a mim mesmo e analisar como que eu posso ajudar aquela pessoa. Então, isso é ter sentimento de empatia e que é extremamente necessário no mundo de hoje, principalmente. Vejamos em O Livro dos Espíritos essa aplicação. Primeiro na questão 486, quando Kardec questiona: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Ou seja, por aquilo que acontece de ruim e de bom? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E a espiritualidade responde: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirareis deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então vejamos que a espiritualidade responde a Kardec que os amigos espirituais eles são simpáticos, eles fazem todo o bem que é possível e se sentem felizes com as nossas alegrias e ficam naturalmente afligidos quando nós não suportamos os nossos males, porque conforme ele coloca aqui, é como se nós não aceitássemos o remédio que vem curar as nossas dores morais. Os nossos males, sofrimentos e problemas diversos de nossa encarnação, eles entendem como remédios necessários para curar nossas chagas morais. E quando nós os rejeitamos, ou então quando nós não aceitamos e nos revoltamos, então nenhum proveito estamos tirando daquele momento. Então que possamos tomar de exemplo essa simpatia dos bons espíritos. Eles são simpáticos, eles se afinizam conosco. E assim devemos ser uns para com os outros. Procurar nos afinizar, procurar nos mostrar disposição, ter gestos de gentileza, gestos agradáveis, para que nós possamos fomentar cada vez mais essa simpatia em torno de nós. Mas, conforme eu comentei, não apenas eles são simpáticos. Allan Kardec, no comentário da questão 487, deixa muito claro que os espíritos também são empáticos, apesar de não utilizar essa palavra. Vejamos. Kardec pontua: sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Então, primeiro ponto, eles se preocupam mais com aquilo que nos afeta moralmente do que fisicamente, pois que o nosso físico é apenas uma roupagem. E ele continua: poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas,
tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Então, sofrimentos de ordem física material, eles não dão tanta importância quanto aos de ordem moral. Vendo as amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente moral. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então vejam, eles conhecem as nossas dores porque eles já também estiveram encarnados. Kardec coloca: vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como crise ocasional que resultará a salvação. Eles compadecem-se dos nossos sofrimentos como nós nos compadecemos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Por quê? Eles já estiveram em nossa condição de encarnado, também já sofreram o bastante, agora estão numa outra posição, considerando seus espíritos superiores, e enxergam as coisas sob um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. Então eles têm uma outra visão. Eles se colocam no nosso lugar. Eles sabem que é difícil. Eles sabem que é uma tarefa rude, que exige muito de nosso esforço. Eles reconhecem. Mas, apesar disso, eles estão enxergando sob um outro ponto de vista. Então eles nos entendem e nos ajudam da melhor forma possível. Então, eles sabem nos colocar, eles sabem se colocar no nosso lugar. Isso é ter simpatia e empatia. E dessa simpatia surge a bondade, que é a benevolência. Nas palavras de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, benevolência é fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e doçura, que são algumas de suas manifestações. Isso, ser afável e ser doce, é colocar em prática aquele ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Sede brandos, sede pacíficos. Então, ser benevolente é eu ter gestos de bondade de todas as formas possíveis com as pessoas à minha volta. E eu necessito desenvolver a simpatia, procurar me afinizar com todos à minha volta. É claro, nem sempre nós iremos compactuar e nos afinizar com as ideias de algumas pessoas, mas isso não quer dizer que nós devamos ser antipáticos ou apáticos. Ao contrário, apesar de eu não concordar com as ideias de alguns, eu tenho que fazer a minha parte e nutrir a simpatia, estar sempre presente, procurar as melhores formas de ajudar, ser educado, ser agradável e ter gestos de bondade para com tudo e para com todos. Consequentemente, nas palavras de Emmanuel, isso amplia a misericórdia. Misericórdia é ter solidariedade, é ter compaixão perante os erros das pessoas à minha volta. Então, é não julgar, é não criticar. Até porque quando a pessoa comete algum erro, a sua própria consciência já vai a cobrar. Então, não é necessário que eu a critique, que eu piore a situação em que ela se encontra. Ao contrário, devo eu ser misericordioso, tendo gestos de bondade, sendo simpático para com ela. Naturalmente, isso nos conduz à fraternidade, a um laço maior fraterno, porque fraternidade é irmandade, e todos nós somos irmãos em Deus, pois que somos todos espíritos criados por esse ser de amor. Então, fazemos parte da mesma família universal, e necessário se faz que nós fortaleçamos os laços de fraternidade que nos unem. E é interessante que quanto mais nós nutrimos a simpatia e a bondade em nossos pensamentos, gestos, palavras, percebemos que isso vai se tornando recíproco. E conforme costumamos até mesmo dizer, muitas vezes quebramos as pernas daquelas pessoas que são antipáticas ou apáticas, porque o amor é como se fosse um imã.
As pessoas não resistem, então por mais que haja alguém antipático ou apático à minha volta, indiferente, devo eu nutrir a simpatia, fazer a minha parte no amor, na bondade. E muitas vezes nós conseguimos quebrar um pouco o gelo, quebrar as pernas, como nós costumamos dizer vulgarmente, de algumas pessoas, e acabamos formando um laço de simpatia entre nós. É muito interessante o poder que tem quando nós assumimos a simpatia na nossa conduta. E assim Emmanuel, ele finaliza a mensagem. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão a vida. Então eu me torno simpático, eu procuro me afinizar com tudo e com todos, eu tenho gestos de bondade. E quanto mais eu vou fortalecendo essa minha conduta e atitude, mais eu vou percebendo que eu vou atraindo pessoas com a mesma vibração, com o mesmo pensamento para junto de mim, fortalecendo cada vez mais a fraternidade. E esse foi o nosso estudo da noite de hoje, da mensagem 4 pelo Espírito Emmanuel. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima semana para um estudo da mensagem 5 do livro O Espírito da Verdade. Muita paz a todos e até lá!